Senhor presidente, eminente relator, ilustres pares, prezados senhores advogados, estudantes aqui presentes. Do recurso extraordinário 635-659, em repercussão geral, pedi vista. Inicio este voto ressaltando que assim procedi para aprofundar a reflexão sobre este tema de caráter hipercomplexo e transdisciplinar. A solução de controvérsias parece-me exigir diálogo. Um pedido de vista pode e deve assim servir também para isso. Nesse processo decisório, a construção da ponte importa tanto quanto as margens, a margem da qual se parte e aquela para onde se vai. Por essa razão, estabeleci nos dias em que estive com os autos sob minha vista, sem embargo do exíguo período, profícuo diálogo com os demais poderes, executivo e legislativo, órgãos, instituições e especialistas na área, como, por exemplo, o Dr. Drauzio Varela e o jurista Luiz Greco. Foi o contido nos autos o profundo voto do ministro Gilmar Mendes, Sua Excelência, o relator desse recurso ordinário, como se sabe. Mas o debate público estabelecido sobre este tema e tudo isso, somado aos diálogos que levei a efeito nesse processo, que me fundaram a construção da ponte que agora vos exponho e que me levaram à margem que vos apresento. Na ausência de resposta perfeita, apresento-vos a resposta em que mim emergiu, própria da imperfeição que faz da humanidade inacabada por definição. Dito isso, principio rememorando. Alega-se nesta sede recursal violação de direito fundamental, tendo em vista a condenação pelo porte de droga para uso próprio. Ao fim, requer-se absolvição por atipicidade de conduta, bem como a declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343. A Procuradoria-Geral da República se pronuncia pelo desprovimento do recurso, porquanto é crime o porte de entorpecentes para consumo próprio. Este tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria veiculada nos autos. Foram admitidas diversas entidades na posição de amicus curiae. Em alentado voto, o eminente relator abanca cuidadosa análise acerca do raio do controle de constitucionalidade de normas penais. Valendo-se de refinada jurisprudência alemã, o ministro relator alvitrou que o princípio da reserva legal seja interpretado como o princípio da reserva legal proporcional, no qual 3 níveis de controle de constitucionalidade seriam possíveis pela atividade judicial. Primeiro, controle de evidência. Segundo, controle de justificabilidade. E terceiro, o controle material de intensidade. A relatoria abona em seguida que os crimes de perigo abstrato, como vários dos tipos descritos na lei, possuem uma presunção absoluta a respeito de sua periculosidade. Por essa razão, haveria uma relação delicada entre esses delitos e o princípio da ofensividade. Pelo sopesamento entre os dois princípios, seria possível, na esteira de precedentes desta Corte, realizar um controle de constitucionalidade sobre a tipificação de crimes de perigo abstrato. E assim, Sua Excelência o relator deu provimento ao pleito de inconstitucionalidade e absolveu o recorrente. Passo agora ao meu voto. O presente recurso extraordinário desafia acórdão que trata de caso específico, o de porte para uso pessoal de maconha. A análise de um recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral possibilita a esta Corte extrapolar os limites do pedido formulado para afirmar tese acerca de tema que, além dos interesses subjetivos da demanda, seja de inegável relevância social, jurídica, política ou econômica. Não obstante, quando se está diante de um tema de natureza penal, é prudente ou judiciosa autocontenção da Corte,
pois a atuação fora dos limites circunstanciais do caso pode conduzir a intervenções judiciais desproporcionais, seja sob o ponto de vista do regime das liberdades, seja sob o ponto de vista da proteção social insuficiente. Assim sendo, em virtude da complexidade inerente ao problema jurídico que está sob análise do Supremo Tribunal Federal no presente recurso ordinário, propõe-se estrita observância às balizas fáticas e jurídicas do caso concreto para a atuação da Corte em seara tão sensível, a definição sobre a constitucionalidade ou não da criminalização do porte unicamente de maconha para uso próprio em face dos direitos fundamentais como a liberdade, autonomia e privacidade. É a este caso e à substância objeto do presente recurso, portanto, que me concentrarei. As razões apresentadas pelo ilustre relator são extremamente ponderáveis. Abraço as preocupações de Sua Excelência. Parece-me ser um paradoxo desassossegador perfilhar descriminalização do uso de drogas, cuja produção e comercialização tipificam ao mesmo tempo o crime de tráfico. Isto porque, se a retirada do estigma criminal permite que se dê a devida atenção ao bem jurídico tutelado e ao tratamento do usuário, sempre conviver-se-á com o indelével gravame de vê-lo enredado no tecido criminoso de distribuição da droga. A dependência é o calabouço da liberdade mantido em cárcere privado pelo traficante. Permito-me repetir. A dependência é o calabouço da liberdade mantido em cárcere privado pelo traficante. Consente-se, todavia, que simbolicamente a Lei 11.343 representa uma nova política na seara de drogas, como anotou recentemente em uma obra, Drogas, Constituição, Democracia e Liberdade, o professor Felipe Rasson. A manutenção da proibição do tráfico simultaneamente à descriminalização, não obstante a ausência de dados indisputáveis sobre isso, apenas abona a traficância, seja pela lucratividade, seja por uma possível ampliação do mercado de consumo. O debate se focaliza no dispositivo contido no artigo 28 da referida lei. O tipo se refere a adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Condutas já julgadas como de índole criminosa por esse mesmo tribunal. Ali nessa lei, espécie alguma de droga é indicada. Remete-se no artigo 66 para ato legislativo inexistente até hoje e para ato regulamentar, este sim, já praticado pelo Poder Executivo por meio do Ministério da Saúde. A droga elencada, pois, é da altura jurídica de portaria. Essencialmente, é preciso deixar nítido que o consumo de drogas pode acarretar sérios transtornos e danos físicos e psíquicos, eventualmente até mesmo a morte de quem as consome. Além disso, também se associam muitas vezes ao consumo de drogas outros danos potenciais, como o cometimento de delitos para a manutenção do eventual vício. Mesmo em presença disso, o tema também se coloca diante da liberdade, da autonomia privada e dos limites da interferência estatal sobre o indivíduo. Conforme assevera Carlos Santiago Nino, invocam-se, em geral, 3 argumentos independentes para punir o consumo pessoal de drogas. Um argumento perfeccionista, um argumento paternalista e, por fim, um argumento de defesa da sociedade. O referido autor assim os sistematiza. Em primeiro lugar, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal detém-se um argumento perfeccionista quando justifica o tratamento penal do consumo baseado na reprovabilidade moral dessa conduta. Vale dizer, o uso de drogas é considerado um comportamento moralmente reprovável e, por isso, deve ser combatido por meio de uma resposta penal do Estado.
Tal perfeccionismo busca impor um padrão de conduta individual aos cidadãos, estabelecendo assim de forma a priorística um modelo de moral privada, individual, que se julga digno e adequado. Se as regras de um sistema moral individual que valorize a liberdade vedam que a conduta de um cidadão ofenda bens jurídicos alheios, elas, porém, não podem impor modelos de virtude pessoal e tampouco julgar as ações de um cidadão por seus efeitos sobre o caráter do próprio agente. Ou seja, os ideais de excelência humana que integram um preciso sistema moral individual não devem ser impostos pelo Estado, mas devem ser produtos da escolha de cada indivíduo. Essa é a liberdade fundamental que caracteriza a autonomia privada de cada sujeito, como soe acontecer nas sociedades liberais. Em segundo lugar, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal se atém a um argumento paternalista, quando justifica o tratamento penal do consumo, baseado na reprovação, no desincentivo e na prevenção geral que as respostas penais deveriam promover. Essa tessitura não busca impor um modelo de vida supostamente decente, como faz o perfeccionismo, mas sim proteger as pessoas contra os danos que o consumo de drogas pode causar a elas. No entanto, interroga-se o papel do Estado, que ao buscar proteger seus cidadãos, singra o caminho de reprová-los penalmente. No consumo de drogas, proteger o cidadão dos males causados pelo consumo de drogas necessita exigir uma resposta informativa, com campanhas educativas e de prevenção, criação e execução de políticas públicas de atenção e cuidado com a saúde daqueles que fazem uso abusivo de drogas, estabelecer medidas que desalentem o consumo de drogas, mas, segundo o autor, nunca a reprovação penal pela conduta autodestrutiva do cidadão. À ilicitude se dirigem sanções, não necessariamente penais. Por fim, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal topa em um argumento de defesa da sociedade, quando justifica o tratamento penal do consumo baseado na proteção dos demais cidadãos, aí incluída a família como instituição, que podem sofrer os efeitos ou as consequências dos atos de quem usa drogas. No entanto, objeta Santiago Nino, para prevenir e reprovar as eventuais condutas excessivas dos usuários de drogas, o direito penal já oferece uma série de outras sanções. O usuário de drogas que furta ou rouba para sustentar seu vício deve ser punido pelas ações delituosas de furto ou roubo, mas não pelo uso em si da droga, argumenta Santiago Nino. Vale dizer, o que pode causar mal aos demais cidadãos são as condutas eventualmente derivadas do uso de drogas, contudo, não o uso de drogas por si só. Essas condutas derivadas que possam causar dano já são todas elas objeto de previsão e tratamento pelo direito penal. Dessa forma, a diferença entre ações privadas e ações que possam ofender a moral pública por afronta aos bens de terceiros seria insustentável, pois toda e qualquer ação, seja ela privada ou pública, teria o potencial de se desdobrar em outra ação reprovável. Diante disso, emerge a crítica de Carlos Santiago Nino, pois, para o autor, criminalizar o porte de droga para consumo próprio representa a imposição de um padrão moral individual que significa uma proteção excessiva que, ao fim e ao cabo, não protege nem previne que o sujeito se drogue, correspondendo a um paternalismo indevido e ineficaz. E, por fim, significa uma falsa proteção da sociedade, dado que já há respostas penais para as eventuais condutas ofensivas que o consumidor de drogas possa realizar. Essas críticas, contudo, não fazem despenhar-se a vereda da criminalização. E foi essa a opção do legislador brasileiro no artigo em questão. Tomou o caminho da primazia do Estado sobre o cidadão. A tal opção de apenar, agregou-se ato executivo que elencou as drogas proscritas.
Esse liame foi selado pelo espancamento da dúvida quanto ao caráter de conduta criminosa consoante assentado neste tribunal. Legislativo, Executivo e Judiciário fundaram um tripé, cuja constitucionalidade vem agora a esse patamar deliberativo centrado no uso de droga ilícita. Nesta arena, entende-se que a autodeterminação individual corresponde a uma esfera de privacidade, intimidade e liberdade imune à interferência do Estado, ressalvada a ocorrência de lesão a bem jurídico transindividual alheio, situação essa permissiva da ação repressiva estatal. Na seara do direito penal, afirmam a propósito Zaffaroni e Pierangeli: todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem às suas regulações. Portanto, também o direito penal tem uma aspiração ética. Aspira a evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados. O fim de prover a segurança tutelando bens jurídicos é o que marca um limite racional à aspiração ética do direito penal, como escreveram na obra Manual de Direito Penal Brasileiro. Na conceituação do que se deve entender por essa esfera privada, ressalto as lições do jurista Luiz Greco, que me permito anotar, é um dos juristas brasileiros que se traduz em orgulho para todos nós, professor hoje em Augsburg, na Alemanha. Diz o professor Luiz Greco: o alcance da esfera privada não é fixado a partir dessa esfera mesma, mas privado é aquilo que não afeta terceiros. Apenas num segundo momento se pode avaliar se uma conduta está ou não compreendida na esfera privada. Daí porque se pode falar em um conceito secundário de privacidade. A esfera privada é, nessa perspectiva, aquilo que resta depois que se subtraem as afetações a terceiros. Daí o caráter residual do conceito, conclui o eminente jurista, no estudo posse de droga, privacidade e autonomia, reflexões a partir da decisão do Tribunal Constitucional Argentino sobre a inconstitucionalidade do tipo penal de posse de droga com a finalidade de consumo próprio. O processo de constitucionalização do direito penal, continuo, ainda embrionário no Brasil, passa diretamente pelo controle de constitucionalidade das hipóteses de criminalização primária, ou seja, aquelas que tratam da criação de tipos penais e a incriminação de condutas pela legislação. Como premissa para o exercício de tal controle de constitucionalidade, a tomada em conta do fundamento da dignidade da pessoa humana, em sua matriz kantiana e republicana, impede, assim, que a tutela penal atue tendo por escopo a introjeção de valores morais individuais e condutas determinadas ou a imposição de comportamentos para além daqueles considerados lesivos a terceiros. No caso do atual artigo 28 da Lei de Drogas, pode dizer-se que há ao menos duas rotas de tensão e tendencial colisão, a partir das quais se constata que a opção histórica pela criminalização do uso e posse de drogas ilícitas representa atitude político-criminal. Primeira, confrontam-se a técnica de incriminação por meio dos crimes de perigo abstrato e o princípio da ofensividade. Segunda, confrontam-se uma concepção perfeccionista da proteção social do Estado e o direito constitucional à intimidade e à vida privada. A definição tradicional de incriminação do porte e posse de drogas ilícitas como crimes de perigo abstrato, sob a rubrica perigo à saúde pública, pela natureza nociva das substâncias apontadas como tais por ato administrativo do Ministério da Saúde, é uma opção político-criminal. Essa opção, pois, do Executivo foi a de preencher a norma penal em branco. Cumpre, aliás, iluminar esse fato. A lei, em momento algum, elenca drogas ilícitas. Quem o faz é a portaria 344 do Ministério da Saúde, de 12 de maio de 1988, mediante lista de substâncias ilícitas a constituir objeto material do tipo penal do artigo 28.
Diante de princípios basilares desde a reforma penal iluminista, como princípio da ofensividade, segundo o qual não se pune a autolesão, serve a pena estatal sim à proteção quanto à lesão de terceiros. A razão do tratamento diferenciado a substâncias como o álcool e o tabaco, por exemplo, é também opção político-criminal. Por isso, o controle da constitucionalidade do artigo 28 da lei constitui uma análise de compatibilidade do texto em relação à opção político-criminal. Entre as opções indicadas pelo profícuo voto do ministro Gilmar Mendes, há uma modalidade de controle de constitucionalidade de norma penal que tem especial aplicação para o caso em tela. Trata-se, com efeito, do exame da legalidade proporcional com base no controle material de intensidade. Há nessa proposição dois níveis de análise, o da proporcionalidade e o da ofensividade. Relativamente à proporcionalidade, embora tenha matriz constitucional, não se nos afigura um critério legitimador único para investigar a compatibilidade constitucional das normas que definem crimes de perigo abstrato. Perfilhamos nesse ponto a opinião de José Francisco Faria Costa, ilustre colega professor da Faculdade de Direito de Coimbra. Diz Faria Costa: o cerne da legitimidade constitucional dos crimes de perigo abstrato não está tanto no eventual desvio ao cânon da proporcionalidade, mas antes na concreta determinação do seu sentido ou ausência dele, violador do princípio da ofensividade. É a sua obra O Perigo em Direito Penal, contributo para a sua fundamentação e compreensão dogmática. Portanto, continuo, parâmetro confiável para avaliar a constitucionalidade da incriminação da posse de drogas para uso próprio é a análise de eventual ofensividade do bem jurídico protegido. É preciso, pois, previamente ao exame do pedido veiculado nesse recurso ordinário, identificar se a ofensividade tem de fato matriz constitucional. A interpretação do direito penal à luz da Carta da República tem sentido a partir de duas premissas básicas: a diferenciação entre penas e medidas de segurança e a exigência de expressa previsão constitucional para justificar a limitação de direitos fundamentais. A primeira premissa indica que em situações excepcionalíssimas é possível atribuir a qualidade de perigo a determinada pessoa. Por isso, exceto nas situações em que o desenvolvimento biopsicossocial afaste a culpabilidade, a separação entre penas e medidas de segurança jamais autorizaria fazer cair sobre a pessoa do agente o juízo de condenações. Já nesse ponto é possível antever que a incriminação da drogadição situa-se na tênue delimitação entre o direito penal do autor e o do fato. Com efeito, a posse para uso pessoal, embora tipifique a ação, incide sobre a conduta, que não raro é condição essencial da pessoa, e vetor constitucional que não autoriza a penalização da personalidade. No que tange às limitações dos direitos fundamentais, é preciso que eventual restrição encontre fundamentação constitucional. Nessa diretriz alberga-se o princípio da tipicidade, a exigir reserva de lei para normas penais. Considerando que a tipicidade decorre da teoria sobre os direitos fundamentais, ao legislador não compete apenas observar a reserva de lei para tipificar determinada conduta, como também deve demonstrar que pela incriminação outro direito fundamental será protegido. A doutrina costuma indicar que a sede do princípio da ofensividade, como parâmetro de controle de constitucionalidade, reside no artigo 98, inciso 1º, da Constituição da República. Embora a referência tópica possa constar desse dispositivo, o conteúdo do princípio, em nosso ver, decorre, de um lado, da opção constitucional e legal por um direito penal orientado por fatos, e de outro, da impossibilidade de se criminalizar condutas que não atinjam um fundamento constitucionalmente assegurado.
Nesse sentido, parece-nos correto afirmar que o princípio da ofensividade tem assento constitucional e serve de parâmetro para o controle da atividade do Legislativo. Esse controle não incide, entretanto, indistintamente sobre todas as normas penais, nem sobre os objetivos e motivações invocados para a edição da norma, pois em tais circunstâncias seria preciso recorrer-se a argumentos consequencialistas para afastar a prerrogativa de avaliação feita pelo Legislativo. O princípio da ofensividade permite, de fato, a limitação do próprio direito, mas não autoriza que se oponham argumentos utilitários à validade normativa. Essa tarefa tem ainda maior importância se o reconhecimento da extensão dos bens jurídicos e da consequente proteção estatal for medida em relação à eventual restrição da liberdade. Nesse sentido, caberia à teoria do bem jurídico identificar quais bens podem justificar a restrição à liberdade. Não se trata, contudo, de afastar a priori qualquer pretensão de permitir ao Estado perseguir fins morais. Ao contrário, inexiste um princípio que delimite a este ponto a atividade estatal regulatória. É preciso registrar nesse particular que a possibilidade de se buscar fins morais não é descontextualizada. Apenas em sociedades em que haja o respeito à autonomia dos cidadãos, garantindo-se-lhes um espaço espectro de opções valorosas, é que isto calha. Estou aqui a colher as lições de Joseph Raz in The Morality of Freedom. E aí é que seria possível falar em uma larga margem de avaliação para estabelecer fins morais. O ponto de partida para se delimitar o campo de restrição à autonomia parece estar mesmo no princípio da ofensividade. Somente havendo dano efetivo, porquanto haveria, por conseguinte, uma interferência na autonomia das outras pessoas, e é aí que se pode legitimar a coerção. A sanção penal é, assim, tão só uma das formas de se proteger os bens jurídicos, consubstanciando a mais grave restrição na autonomia dos cidadãos. Cumpre, portanto, avaliar se ela é adequadamente posta, e aqui é que tem assento a proporcionalidade. Especificamente em relação à coerção penal, poder-se apontar na linha do que indica Klaus Roxin, estou a citar o estudo que fez Roxin sobre a proteção dos bens jurídicos, se é uma finalidade do direito penal, diz ele, serem legítimas, ou melhor, ilegítimas as incriminações de motivações ideológicas, autolesão, tabus, fins extrapenais e abstrações incapazes de constituir bens jurídicos. Essas considerações, continuo, parecem indicar que, à vista da ofensa a um bem jurídico individual, não se pode dar ensejo à criminalização. Esse norte tem sentido especialmente para o adicto, usuário dependente de droga. Impende ajudar o usuário que se queira livrar do poder criminoso da dependência. Frise-se relativamente a essa interferência que não se visa inviabilizar a atividade regulatória do Estado, nem mesmo a de imposição de sanções, mas afastar que a regulação seja feita por meio da coerção penal como o primeiro antídoto. Relativamente ao caso objeto desse recurso extraordinário, observe-se que a tipificação das condutas que constam da Lei 11.343 recai essa tipificação à primeira vista sobre condutas e não em razão de um bem imediatamente designado. Em tais circunstâncias, a doutrina costuma dividir as técnicas legislativas de incriminação a partir da ofensividade de um bem jurídico em crimes de dano e crimes de perigo. Nestes, é a própria conduta que é incriminada, pois supõe-se que do fato possa emergir dano. Naqueles, a exigência do resultado é condição para a consumação do crime. Postas nesses termos, a definição de crimes de perigo parece exigir do intérprete que a distinção se faça pela causalidade.
Enquanto nos crimes de resultado, a lesão seria decorrência do injusto praticado pelo autor, em virtude do seu conhecimento causal, nos crimes de perigo, a ofensa ser-lhe-ia imputável por recurso a um raciocínio probabilístico. O juízo normativo de imputação, no entanto, não é exclusivo de apenas um grupo de crimes, mas constitui a essência da atribuição penal. Com efeito, nos crimes de resultado, mesmo recorrentes à teoria da equivalência dos antecedentes causais, é impossível afirmar que o dano foi causado pela conduta do agente, pois, em verdade, todos os fatos que são anteriores à conduta, inclusive seu nascimento, são condições necessárias para o resultado. O que se passa antes é que o agente, como obra sua, cria uma situação de risco para o bem violado. Portanto, mesmo nos crimes de resultado, há sempre ameaça de lesão, e é por colocar em risco o bem jurídico que o agente responde pelo ilícito, se o fez como obra sua. Essa diferenciação ocorre apenas na definição legal do tipo. No plano da aplicação concreta, ela repercute de modo distinto. O juiz realiza a imputação à luz da efetiva ocorrência do resultado, e ao deixar-se interpelar por esse fato, estende o raciocínio probabilístico da causalidade à potencial configuração de resultados desvaliosos. Cito novamente Faria Costa. Diz ele: trata-se assim de estimar para os crimes de perigo que a probabilidade de produção do resultado desvalioso é superior à probabilidade da sua não produção. Para que esse juízo se realize, acrescentamos nós, é necessário, à luz da ocorrência do resultado concreto, que se examine a situação de risco. Evidentemente, tal raciocínio só poderá ser feito se o julgador adotar a posição de um homem prudente, porquanto deverá examinar a hipótese sob a perspectiva do saber comum. A operacionalização desse cálculo exige ainda que a situação de perigo tenha tido uma estabilidade temporal, vale dizer, uma duração. O intérprete, então, ao deixar-se interpelar pela ocorrência posterior do resultado, deve se colocar no passado para, recorrendo a regras comuns de experiências, decidir sobre a imputação. Há, contudo, uma forma de tipificar o perigo que define ex ante a construção da relação considerada perigosa em abstrata. Nessas situações, o intérprete sequer precisaria presentificar o passado para realizar a imputação, pois a descrição do tipo penal identifica que, naquele momento hipotético, a situação de perigo já havia sido criada. Não são raras as vozes, anotamos nós aqui, que afirmam inconstitucionais esses ditos crimes de perigo em abstrato. Aduzem em síntese que não poderia o legislador definir a priori um tipo que prescinde da real criação de uma situação de perigo. A legitimidade da tipificação de condutas em abstrato não decorre, entretanto, de uma presunção de possibilidade futura de colocação em perigo determinado bem jurídico. Não se trata também de substituir o julgador pelo legislador. Ao contrário, nos crimes de perigo abstrato, conquanto seja correto afirmar que o legislador se substitui ao julgador ao reconhecer que o pôr em perigo foi previamente estimado, como se, sem um resultado concreto, o legislador se colocasse em um futuro passado hipotético, o que o legislador quis expressar ao irmanar-se com o homem comum, que hipoteticamente poderia vir a estimar a imputação da situação de perigo, foi a imposição de um dever de cuidado. E é aqui, no dever de cuidado, que parece-me residir toda a legitimidade dessa construção. Poder-se-ia, assim, seguindo Faria Costa, afirmar que, de fato, o dever de cuidado é a fonte de justificação de todos os perigos de crime abstrato. Perdão, é a justificação dos tipos de perigo abstrato, mas não é um dever presente apenas nesses tipos. O dever de cuidado está, em verdade, em todos os demais tipos, apenas nos abstratos aparece de modo mais puro.
Assim, para as condutas tipificadas na lei em pauta, poder-se-ia dizer que a política criminal se limitou a fixar um dever de cuidado, pois ações ali descritas, tal como as estima o antevisto homem prudente, e servirá esse de padrão de senso crítico para um hipotético julgador, criam situações de perigo. Neste ponto, essa expressão homem prudente, eu estou a tomar da obra do ilustre criminalista, professor Juarez Cirino dos Santos, na moderna teoria do fato punível, onde o eminente professor assenta o seguinte: o conceito de homem prudente, construído como um modelo para determinar lesões do dever de cuidado ou do risco permitido, é um referencial valioso para definir a natureza de comportamentos humanos. Um homem prudente é capaz de reconhecer e avaliar situações de perigo para bens jurídicos protegidos, continua o professor, mediante observação das condições de realização da ação e reflexão sobre os processos subjacentes de criação e de realização do perigo. Por exemplo, um motorista prudente pode prever a possibilidade de crianças, pedestres desatentos ou pessoas idosas ou deficientes ingressarem inesperadamente na pista de rolamento das vias urbanas e agir em conformidade com essa previsão. Esse modelo, conclui o jurista, é concluído perguntando-se como agiria na situação concreta um homem prudente, pertencente ao círculo de relações do autor e dotado dos conhecimentos especiais deste. Se a ação construída a partir do modelo divergir da ação real, existe lesão do dever de cuidado do risco permitido. Não obstante, faço essa citação, também registro, especialmente a partir da obra de alguns autores, dentre eles Cassustin, não se desconhece por óbvio os limites desse modelo de controle impostos ao intérprete, especialmente no que tange a imposição de um modelo único de conduta, algo que, ao menos no campo do direito regulatório, tem sido posto em perspectiva. Mas nós estamos nos estritos termos desses autos, como disse ao começo, e, portanto, esse modelo apenas explicita o emprego do juízo de proporcionalidade à incriminação penal. Continuo dizendo que é preciso advertir que não se está a tomar de empréstimo aqui um instituto de direito processual para elegi-lo como parâmetro material de controle de constitucionalidade. A referência ao critério de dúvida razoável é, no sentido aqui empregado, um princípio geral do direito. Estou a citar John Neumann, Beyond Reasonable Doubt, que é publicado em 1993. E tem a função de controle do juízo de imputação. Se nos crimes de dano, diz o autor citado, o juízo recai sobre a criação do risco a um determinado bem jurídico como obra de autor, nos crimes de perigo abstrato, a dúvida que afasta a incriminação exige que o dever de cuidado seja a melhor opção para a proteção do bem. Essa diferenciação é importante porque a análise da proporcionalidade de potencial ofensividade a bem jurídico, tal qual a argumentação até aqui expendida, ainda não soluciona o problema da adequação. Aqui alude Bernhard Schlink, quando alerta que o critério de proporcionalidade é insuficiente para avaliar a disponibilidade de informações para as escolhas do legislativo. De acordo com esse constitucionalista alemão, são palavras dele, para resolver o problema de insuficiência ou ambiguidade de informações, é preciso estabelecer uma regra de ônus de prova, na qual tanto o legislativo quanto o cidadão afetado podem provar que os meios empregados para restringir um direito fundamental funcionam ou não. O juízo de adequação, continuo, que é feito pelo órgão de controle jurisdicional, consiste, portanto, em identificar se a incriminação que se objetiva utilizar para tutela determinado bem jurídico sob ameaça de sanção penal é, para além de uma dúvida razoável, justificada. A análise justificativa não visa aqui inverter a prerrogativa de avaliação fática do legislador, mas apenas avaliar se ela demonstra, para além da dúvida razoável, ser a melhor estratégia de proteção.
Nos estreitos limites do caso, e aqui já é uma conclusão preliminar que apresento, seria possível afirmar que a norma penal não atinge essa barreira. E chega-se aqui, senhor presidente, eminentes pares, a um ponto que considero nodal. O dependente é vítima e não criminoso germinal. Afigura-se nessa passada relevante a separação de mercados e a divisão entre espécies de drogas. Dados de suficiente crédito dão ensejo a essa ordem de ideias à luz do grau e da origem de encarceramento. Parte-se de uma realidade carcerária preocupante, levando em conta os já conhecidos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Quanto ao tráfico de drogas, o mesmo levantamento alvitra números sabidos e também preocupantes. Para uma visão do que representa o tráfico de drogas, especificamente em relação à maconha, a título de exemplo, compulsando dados técnicos no Estado do Paraná, em respeitável trabalho capitaneado pela doutora Maria Tereza Willy Gomes, integrante do Ministério Público Paranaense, podem ser extraídos índices elevados, quase 30% o percentual que ela aponta no estudo que fez, exclusivamente atinentes à droga em pauta. Já em relação aos adolescentes, é um quadro inquietante com jovens apreendidos por ato infracional somente com a droga em tela. Na sessão de ontem, senhor presidente, o ministro Gilmar Mendes fez referência, em outro contexto, a doutora Maria Tereza Willy Gomes, eu também estou a fazer hoje, pelos relevantíssimos serviços de interesse público que essa autoridade em matéria penitenciária e de segurança pública tem prestado ao Paraná e ao Brasil. Continuo aqui dizendo, com base nesse quadro fático, o usuário em situação de dependência deve ser encarado como doente. Ao necessitar de tratamento para a superação do vício, é estabelecida ao Estado e mesmo à sociedade uma obrigação de fornecer os meios necessários para tanto. Relembre-se o disposto no artigo 196 do texto constitucional, que diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Disso se extrai que o acesso à saúde é universal. Frise-se e, por conseguinte, deve abarcar todos os indivíduos que necessitarem de seus serviços para a preservação da própria integridade física e mental. Ao referir-se todos, em significante se inclui aí. Nesse significante se inclui a integralidade dos cidadãos, sem qualquer pecha discriminatória sobre a patologia cometida, ou a sua origem, sua raça, ou sua cor, que os prive de tratamento ou cuidado. Ter acesso à saúde é direito fundamental. E repita-se, toda droga, lícita ou ilícita, traz sequelas e pode fazer mal, seja afetando o sistema de recompensa, seja gerando dependência física ou psíquica. Observe, pois, que ao tema subjaz questão de saúde pública e, portanto, prioritariamente de política pública de atenção e cuidado de saúde. Tal realidade é reconhecida desde os anos idos dos anos 2000 pelo corpo técnico do Ministério da Saúde, em estudo do qual extraiu o seguinte trecho: entendemos que uma política de prevenção, tratamento e educação para o consumo do álcool e outras drogas terá de ser constituída na interface dos programas do Ministério de Saúde com outros ministérios, bem como com setores da sociedade civil organizada. Trata-se aqui de afirmar que o consumo de álcool e outras drogas é um grave problema de saúde pública. Continua esse estudo. Comprometer-se com a formulação, execução e avaliação de uma política de atenção a usuários de álcool e outras drogas exige exatamente a ruptura de uma lógica binarizante, que separa e detém o problema em fronteiras rigidamente delineadas e cujo eixo principal de entendimento e, portanto, de tratamento baseia-se na associação drogas, comportamento antissocial, como o álcool, ou criminoso, drogas ilícitas. Esse é o trecho do estudo que eu estou a citar.
Mais recentemente, em 2010, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, com vista à prevenção, ao tratamento e à reinserção social do usuário e ao enfrentamento do tráfico do crack e outras drogas ilícitas, citou diversas ações, dentre elas, calha mencionar a ampliação da rede de assistência social voltada ao acompanhamento sociofamiliar e a inclusão de crianças, adolescentes e jovens usuários de cracks e outras drogas em programas de reinserção social. A comunicação de âmbito nacional, envolvendo profissionais e veículos de comunicação. Ampliação de operações especiais voltadas à desconstituição da rede do narcotráfico, com ênfase nas regiões de fronteira, desenvolvidas pelas polícias federal e rodoviária federal, em articulação com as polícias civil e militar e com apoio das Forças Armadas. Ampliação da rede de atenção à saúde e assistência social para tratamento e reinserção de usuários de crack e outras drogas. Capacitação de profissionais e lideranças comunitárias. Criação de centro integrado de combate ao crime organizado, com ênfase no narcotráfico com apoio das Forças Armadas, são algumas das ações. Relevante, por conseguinte, entendo, é a resposta de informação, educação, atenção e cuidado da saúde dos usuários de drogas. Vê-se indispensável, assim, a atuação do poder público, da sociedade, das famílias em sua dimensão expandida, das entidades religiosas e de benemerência, no incremento das redes de atenção e cuidado à saúde das pessoas que usam e abusam de substâncias e que causam dependência, especialmente no campo da prevenção e proteção de crianças e adolescentes. Ressalte-se que se deve colocar no layout dos debates sobre as causas da drogadição do Brasil o circuito que vai da produção ao consumo de drogas, e isso especialmente para a hipótese dos autos. Tal vazio merece ser preenchido por ato legislativo no catálogo de sua competência. A regulamentação de toda a sequência que liga a produção ao consumo da droga em questão não cabe nem aqui ou agora ao Poder Judiciário, mas sim ao Poder Constitucional e democraticamente responsável para levar adiante tal mistério sob pena de vácuo inconstitucional e mora legislativa. Não deve, em nosso ver, ao menos, o Supremo Tribunal Federal, em sede desse recurso, preencher o vazio normativo que daí pode decorrer. Há, nesse sentido, tanto os limites da controvérsia constitucional posta e a necessidade de adstrição a este, quanto os confins democráticos que se põem ao Judiciário. No entanto, cabe reconhecer, sem prejuízo da nulidade constitucional adiante chancelada, que o usuário, apesar da autodeterminação que pode lhe assistir, fomenta, ainda que reflexamente, o tráfico. Este, pois, é o destinatário das causas cujos efeitos estão aqui em pauta. Desta forma, sendo injurídico o uso e porte para consumo da droga, objeto do presente recurso, a maconha, o enfrentamento do tráfico mira, por conseguinte, ato por vindouro, ou seja, a devida regulamentação legislativa. Separar mercados contribui para a redução de danos, daí a valoração específica sobre a droga do caso concreto, diferenciando a partir dele o que Canaris, estou citando Klaus Wilhelm Canaris na obra Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, o que Canaris oferta para distinguir no pensamento sistemático as tarefas da legiferação e as da jurisprudência. Em nosso ver, e já arrumando para a conclusão, aqui se está diante de hipótese que tipifica a gravidade das escolhas trágicas. O ministro Celso, na sessão de ontem, utilizou-se em contexto similar esta expressão, que me parece aqui bem ter cabimento mais uma vez. Está-se diante de hipótese que tipifica a gravidade das escolhas trágicas. E de minha parte, acrescento, não há aqui solução perfeita. Não há solução perfeita.
o desafio ao legislador e à sociedade é definir se a autorização lícita, considerando para tanto a droga vertida no caso concreto, regulamentada e restrita, pode contribuir para principiar a solver o germe de tais questões. Meias soluções são apenas remédios efêmeros para problemas graves. Ainda outro horizonte que nos parece relevante: estabelecer parâmetros objetivos de natureza e de quantidade que possibilite a diferenciação entre uso e tráfico. A distinção entre usuário e traficante atravessa a necessária diferenciação entre tráfico e uso e parece inevitavelmente exigir que se adotem parâmetros objetivos de quantidade que caracterize o uso de droga. E também não parece inserir-se na atribuição do Poder Judiciário essa definição de parâmetros. Se o legislador já editou lei para tipificar como crime o tráfico de drogas, compete, em nosso ver, ao Poder Legislativo o exercício de suas atribuições, no qual defina, assim, os parâmetros objetivos de natureza e quantidade de droga que devem ser levados em conta para a diferenciação a priori entre uso e tráfico de maconha. Emerge como de responsabilidade de um lado do Poder Legislativo a fixação de tais parâmetros e de outro a respectiva regulamentação e execução por parte dos órgãos do Poder Executivo, aos quais incumbe a elaboração e execução de políticas públicas sobre drogas. No Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Senad, e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP. Até que isso se dê, e mesmo após, a adoção imperativa da audiência de apresentação, audiência de custódia, como aqui também tem sido denominada, a audiência de apresentação em até 24 horas poderá extirpar perante o juiz qualquer desvio prático no emprego de tal critério, especialmente diante do tráfico. Enquanto não houver pronunciamento do Poder Legislativo sobre tais parâmetros, é mandatório, em nosso ver, reconhecer a necessidade do preenchimento dessa lacuna. Considerando o ter legislador definido em lei o tráfico, soa razoável nesse interregno entre a decisão e a nova lei específica do tema desses parâmetros, determinar aos órgãos do Poder Executivo, Senado e CNPCP, até que sobrevenha a definição legislativa que os regulamente na condição rebus sic stantibus. Tais provisórios parâmetros devem ser considerados relativos, iuris tantum, sempre passíveis de verificação no caso concreto por parte do magistrado. Impende por relevante, e aqui concluo, assentar que, em respeito especialmente às gerações futuras, todas e quaisquer resoluções pressupõem formulação, adoção e efetiva e real e concreta realização de políticas públicas de atendimento aos adictos para fins de atuação tanto do Estado quanto da sociedade, mediante redes de atenção e cuidado com a saúde pessoal e familiar de todos. Remarque-se, aliás, que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária está traduzida como ideário fundamental da República Federativa do Brasil, no artigo 3º. Dito isso, senhor presidente e eminentes pares, voto pelo provimento parcial do recurso nos seguintes termos. Primeiro, declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, sem redução de texto, específica para a situação tal como se deu no caso concreto, quando o caso apresentar conduta que, descrita no tipo legal, tiver exclusivamente como objeto material a droga aqui em pauta. Segundo, manter nos termos da atual legislação e regulamento a proibição, inclusive de uso e do porte para consumo pessoal de todas as demais drogas ilícitas.
Terceiro, manter a tipificação criminal das condutas relacionadas à produção e à comercialização da droga objeto do presente recurso, a maconha, e concomitantemente declarar nesse ato a inconstitucionalidade progressiva dessa tipificação das condutas relacionadas à produção e comercialização da droga objeto do presente recurso, até que sobrevenha a devida regulamentação legislativa, permanecendo nesse ínterim rígidas as tipificações constantes do título 4, especialmente criminais, do artigo 33 e dispositivos conexos da Lei 11.343. Quarto, declarar como atribuição legislativa o estabelecimento de quantidades mínimas que sirvam de parâmetro para diferenciar usuário e traficante e determinar aos órgãos do Poder Executivo, nominados nesse voto, Senad e CNPq-CP, aos quais incumbem a elaboração e execução de políticas públicas sobre drogas, que exerçam suas competências e até que sobrevenha a legislação específica, emitam, no prazo de 90 dias a contar desse julgamento, provisórios parâmetros diferenciadores indicativos para serem considerados iuris tanto no caso concreto. 5. Absolver o recorrente por atipicidade de conduta, nos termos do artigo 386.3 do Código de Processo Penal. E, por último, em face do interesse público relevante, por entender necessário, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades portadoras de experiência e autoridades nessa matéria, proponho, senhor presidente, ao plenário, nos termos do inciso 5º do artigo 7º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a criação de um observatório judicial sobre drogas, na forma de comissão temporária, a ser designada pelo presidente do Supremo Tribunal, para o fim de, à luz do inciso 3º do artigo 30 do mesmo regimento interno, acompanhar os efeitos da deliberação deste tribunal neste caso, especialmente em relação à diferenciação entre usuário e traficante, e a necessária regulamentação, bem como para auscultar instituições, estudiosos, pesquisadores, cientistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, comunidades terapêuticas, representantes dos órgãos governamentais, membros de comunidades tradicionais, entidades de todas as crenças, entre outras, e apresentar relato na forma de subsídio e sistematização. É como voto, senhor presidente. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.